Olá pessoal, meu nome é Renata Freire e hoje vamos conhecer um pouco sobre a história da computação. A história da computação é marcada por várias gerações. Na aula de hoje vamos falar sobre a geração zero e sobre a primeira geração. A geração zero é marcada pelo projeto de construção dos primeiros computadores mecânicos e eletromecânicos. Em 1642, o filósofo francês Blaise Pascal construiu uma calculadora mecânica para auxiliar seu pai, coletor de impostos. Essa calculadora se chamava Pascalina e é considerada a primeira máquina de somar. Ela era capaz de registrar valores decimais baseados na rotação das rodas dentadas, em 10 posições, representando os números de 0 a 9. Em 1970, Niklaus Wirth criou a linguagem de programação Pascal, em homenagem a Blaise Pascal. Em 1812, o matemático inglês Charles Babbage projetou a máquina analítica. Sua principal função era computar tabelas matemáticas. Essa máquina era mais que uma calculadora, pois poderia ser programada. Para instruí-la, foi adotada a ideia dos cartões perfurados. Os buracos nos cartões seriam os comandos matemáticos para que a máquina realizasse os cálculos. Seu invento, porém, exigia técnica bastante avançada e cara para a época, e nunca foi construído. Mais recentemente, entre 1985 e 1991, o Museu de Ciências de Londres construiu uma outra de suas invenções, a máquina diferencial. E eles usaram apenas técnicas disponíveis na época de Babbage. Esse projeto era capaz de fazer cálculos de polinômios e logaritmos. Muitos autores consideram Babbage um dos pais da computação. Ada Augusta é conhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina na história da computação. Essa máquina era a máquina analítica de Charles Babbage. Ela trabalhou em parceria com ele na criação de seus projetos e tornou-se a pioneira na lógica de programação. Ada inventou o conceito de subrotina, descobriu o valor do desvio condicional e das repetições. A linguagem Ada foi criada na década de 70 em sua homenagem. As máquinas do início do século XIX utilizavam a base decimal, ou seja, os números de 0 a 9. Mas havia muita dificuldade em implementar um dígito decimal em componentes eletrônicos, porque qualquer variação, provocada por um ruído, por exemplo, poderia causar erros consideráveis no cálculo. Em 1854, o matemático inglês Charles Babbage publicou os princípios da lógica booleana, onde agora as variáveis assumiriam apenas valores 0 ou 1, ou o ligado e desligado. O próximo avanço dos computadores foi feito pelo americano Herman Hollerith, que inventou uma máquina capaz de processar dados baseada em cartões perfurados. A máquina de Hollerith foi utilizada para auxiliar no censo de 1890, reduzindo o tempo de processamento dos dados de 7 anos, que ocorreu no censo anterior, para apenas 2 anos e meio. A máquina de Hollerith também foi pioneira em utilizar a eletricidade na separação, contagem e tabulação desses cartões. Hollerith criou uma empresa para produzir essas máquinas, que anos depois, mais ou menos em 1924, passou a se chamar International Business Machines, ou IBM. Em 1936, o Z1 foi construído pelo alemão Konrad Zuse. É considerado por muitos como o primeiro computador eletromecânico. Zuse tentou vendê-lo ao governo para uso militar, mas foi subestimado pelos nazistas, que não se interessaram pela sua máquina. Com a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas aumentaram na área de processamento de dados. Na Inglaterra, Alan Turing projetou a bomba eletromecânica, que era usada pelos criptologistas britânicos para auxiliar na decodificação de mensagens secretas alemãs, criptografadas pela máquina Enigma. 2 filmes tratam dessa época, o filme Enigma e o filme O Jogo da Imitação. Turing foi extremamente influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formalização do conceito de algoritmo. Ele criou a máquina de Turing, que nada mais é do que uma formalização que um algoritmo é capaz de computar qualquer função calculável. Ele também teve sua influência na inteligência artificial, criando o teste de Turing, o famoso CAPTCHA. Mas isso são cenas para próximos capítulos. Na área da computação, não existe prêmio Nobel, mas existe prêmio Turing, para premiar nossos grandes cientistas.
Voltando à Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, a Marinha, em conjunto com a Universidade de Harvard e a IBM, construiu, em 1944, o Mark I, um gigante eletromagnético. Num certo sentido, essa máquina era a realização do projeto de Babbage. A diferença está nos circuitos eletrônicos que antes eram rodas e engrenagens. O Mark I ocupava 120 metros cúbicos, tinha milhares de relés e fazia muito barulho. Uma multiplicação de números de 10 dígitos levava apenas 3 segundos para ser efetuada. No período de 1945 a 1955, os computadores que eram criados eram os computadores eletrônicos baseados em válvulas. O exército norte-americano também desenvolvia seu computador, que tinha como objetivo calcular as trajetórias dos mísseis com maior precisão. O ENIAC marca a primeira geração. Ele foi o primeiro computador digital eletrônico. Ele possuía 18.000 válvulas, 1.500 relés, diversos resistores, capacitores e indutores. Ele conseguia fazer 500 multiplicações por segundo, ou 5.000 adições e subtrações por segundo. Porém, só ficou pronto em 1946, vários meses após o final da guerra. Os custos para a manutenção e conservação do ENIAC eram proibitivos, pois dezenas a centenas de válvulas queimavam a cada hora, e o calor gerado por elas necessitava ser controlado por um complexo sistema de refrigeração, além dos gastos elevadíssimos com energia elétrica. Ele era programado através de milhares de interruptores, podendo cada um deles assumir o valor 0 ou 1, ligado e desligado. Para programá-lo, era necessário uma grande quantidade de pessoas, que percorriam as longas filas de interruptores, dando ao ENIAC as instruções necessárias para computar, ou seja, calcular as trajetórias dos mísseis. Existia uma equipe de 80 mulheres na Universidade da Pensilvânia, cuja função era calcular manualmente as equações diferenciais necessárias para os cálculos de balísticas. Assim, comparava os resultados obtidos manualmente por essas mulheres com os resultados obtidos pelo ENIAC. O Exército chamava a função dessas pessoas de computadores. Curiosamente, o termo deixou de estar associado às pessoas que realizavam os cálculos para dar nome à máquina propriamente dita, uma vez que, de fato, a máquina passou a realizar as contas, que antes eram realizadas por essas pessoas. Quando o ENIAC ficou pronto, 6 mulheres foram escolhidas para testarem a nova máquina, e são hoje conhecidas como as pioneiras do ENIAC. Logo após o ENIAC, von Neumann sugeriu que o sistema binário, aquele proposto por George Boole na geração 0, fosse adotado em todos os computadores, e que as instruções e dados fossem compilados e armazenados internamente no computador. Até então, elas eram lidas dos cartões perfurados e executadas uma a uma. Armazená-las na memória, para então executá-las, tornaria o computador mais rápido, já que no momento da execução, as instruções seriam obtidas com uma rapidez eletrônica. A maioria dos computadores de hoje em dia, segue esse modelo proposto por von Neumann. Esse modelo define um computador sequencial digital, em que o processamento das informações é feito passo a passo, caracterizando um comportamento que chamamos determinístico, ou seja, os mesmos dados de entrada produzem uma mesma saída de resposta. Nessa arquitetura, temos os dispositivos de entrada e saída, a memória e uma unidade central de processamento, a CPU, que fica responsável por uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. Nós vamos estudar essa arquitetura com mais detalhes na aula de Introdução à Arquitetura de Computadores. Em 1949, Wilks construiu o EDSAC, Electronic Delay Storage Automated Calculator, baseado na ideia de von Neumann. Foi a primeira máquina a armazenar dados e programas utilizando a fita magnética. Em 1951, o UNIVAC 1, Universal Automatic Computer, foi o primeiro computador produzido comercialmente para uso civil e fabricado em série. Ele foi encomendado pelo Censo dos Estados Unidos e desenvolvido pela Remington Rand. Foram vendidos 46 unidades do UNIVAC Modelo 1, tendo sido o primeiro computador que armazenava programas e estava disponível comercialmente. Nesse mesmo ano, o Whirlwind foi construído no MIT. Foi o primeiro computador a processar informações em tempo real.
Ele foi projetado por Jay Forrest e Ken Olsen, com entrada de dados a partir de fitas perfuradas e com uma saída de vídeo, uma saída CRT. Em 1952, a IBM construiu o IBM 701, seu primeiro computador com programa armazenado, seguindo a arquitetura de von Neumann. Nesse mesmo ano, Grace Hopper, uma pioneira no processamento de dados, criou o primeiro compilador. O compilador é um programa que possibilita transformar um código escrito em uma linguagem de alto nível em uma linguagem de máquina, gerando um código binário que pode ser executado. Também nesse ano, Alexander Douglas criou o primeiro videogame que podia ser executado no EDSAC, um jogo da velha. Finalizando a primeira geração, em 1954, a IBM comercializa o IBM 650, de tamanho médio. Foi produzido em massa. Na aula de hoje, conhecemos os principais marcos da evolução computacional, passando pela geração 0 e a primeira geração. Até a próxima aula. Obrigada.